Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, mais um domingo abençoado por Deus, um dia maravilhoso, que nós nos reunimos para estudarmos a sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e nesse momento já agradecer a Deus pela oportunidade, mas também pedir que Ele nos abençoe e nos ilumine a mente nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, e rogamos nesse momento, ó Deus, derrame sobre nós uma porção da tua sabedoria, para ouvirmos a tua palavra e aplicá-la em nossa vida prática e conduzir a nossa vida a uma maneira que lhe agrade integralmente. Senhor, nos ajuda nesta missão, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando e hoje chegamos ao fim sobre o tema A Carreira que nos está proposta. Nós falamos sobre o caminho da salvação, né? A forma como nós devemos levar a nossa vida em santidade e, por fim, a perseverança que devemos possuir em nós para alcançar o céu. É uma lição escrita pelo pastor Osiel Gomes e Deus tem nos abençoado de maneira muito poderosa ao longo de todas essas últimas 12 e hoje não será diferente nessa lição de número 13, que é a última lição desse trimestre. Antes de vermos o tema da lição de hoje, eu quero fazer um agradecimento, em especial a toda a equipe da EBD online, ao Igor Bianchini, a irmã Célia, nossa superintendente, e a todos os professores que devotaram ali um pouquinho do seu tempo para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, ensinando aos nossos amados irmãos. Eu tenho a plena certeza, irmãos, que Deus há de recompensar o trabalho de cada um e com toda certeza nós colheremos os frutos desse nosso trabalho. A lição de número 13, a última lição, vai falar sobre a cidade celestial. Então, se na lição de número 12 falamos sobre a esperança, a bendita esperança que o crente possui, hoje nós falaremos sobre o ápice, né? O final de tudo aquilo que acontecerá com a igreja, com os crentes, que é a entrada na cidade celestial e a nossa estadia eterna ao lado do Senhor, naquele ambiente que está sendo preparado para nós. O nosso textuário está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo 20, que fala: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Nós temos a plena convicção, irmãos, Deus tem nos abençoado e hoje o tema é especial. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está, e os irmãos podem acompanhar na sua lição da Escola Bíblica Dominical, ou abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14, e depois o capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora Apocalipse 22 e o versículo 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém. Irmãos, que lição preciosa. Como Deus tem nos abençoado neste dia, né? Estudar este assunto, irmão, para nós é uma grande alegria. Nós temos a certeza que Deus tem nos abençoado, irmão. Vamos receber com alegria nosso irmão Aparecido, é o professor desta manhã, e com certeza Deus já pôs em seu coração o assunto profundo que será exposto nesta aula. Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma manhã para estudarmos mais essa aula da Escola Dominical. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui junto com vocês. Nós estamos num dia muito especial, porque estamos terminando o trimestre, né? Hoje é a última aula e nós estudamos durante esses 3 meses falando a respeito da carreira que nos está proposta, né? Caminho da salvação, da santidade e a perseverança para chegar no céu. E hoje terminamos o trimestre falando a respeito da cidade celestial. Claro que a gente sabe, irmãos, e aprendemos durante todos esses 3 meses a respeito da nossa carreira, daquilo que está proposto para o cristão. E nós, estudando aqui durante todo esse trimestre, nós aprendemos que essa carreira começa lá, né, no início da nossa caminhada com a nossa regeneração, novo nascimento. E depois falamos a respeito, né, de escolhas que a gente faz através da porta estreita, da porta larga, né? Depois falamos que o crente tem um destino, que é o céu, e como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão. E por final, a cidade celestial. Irmãos, o que fica muito claro para nós é que nós estamos caminhando consciente, né? Pensar, meditar, crer, ter fé de que nós somos forasteiros nessa terra e temos uma morada permanente. Isso, com certeza, irmão, não vai nos fazer acostumar, né, com o pecado, e vai fazer com que eu e você se desperte também para levar uma vida a sério, tendo a necessidade, né, de ter uma vida santa. Para quê, irmão? Também guardar a nossa consciência de que nós temos uma morada celestial. Isso fica muito claro, e o desejo do nosso coração é que você aumente o seu depósito aí no seu coração, na sua mente, com essa esperança gloriosa, como ouvimos na lição anterior, de que nós temos um lugar preparado para nós, né? A pátria celestial é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo. Nós temos um início e temos uma chegada. A nossa chegada é a morada celestial. Ninguém pode fazer, ou ninguém pode nos dar um presente maior do que esse, do que um dia morar eternamente com Deus. Esse é a grande esperança do crente, né? Para todos aqueles que provaram de uma tão grande salvação.
Então, o meu desejo é que você desfrute desse ensino e fortaleça ainda mais a sua esperança e continue caminhando firme, porque, como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos dando soco ao vento, né? Não estamos caminhando sem perspectiva, sem esperança. Não, nós temos convicção, certeza, pela palavra de Deus, que Deus está preparando para nós uma morada eterna, uma mansão celestial, e para que se cumpra toda a palavra do Senhor. Vamos então à introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Também está lá em Filipenses 3:20. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final de nossa jornada cristã. Queridos, uma coisa que eu queria comentar aqui nessa introdução, né? O crente precisa viver com essa certeza. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Alguns vivem mais, outros menos, mas para os cristãos, aqueles que foram salvos em Cristo, viver nessa terra é viver por um tempo, é passageiro, porque a Bíblia diz que nós somos forasteiros, né? Nós estamos aqui, mas não somos deste lugar. E o destino final para o crente, glória a Deus, é a mansão celestial. Se encha dessa esperança e desfrute dessa lição nesta manhã. Vamos falar então nesse primeiro tópico a respeito do paraíso eterno, né? A gente vê muita coisa com relação a esse assunto, né? Alguém até diz que o paraíso será aqui na terra, né? E até estimulam as pessoas a se confortar que nós viveremos num estado de paz aqui será um paraíso. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Paraíso eterno. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos santos e dos salvos. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 2 ao verso 4, que diz que conheço um homem em que há 14 anos no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, fui arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Que nós estamos falando do apóstolo Paulo, que em um determinado momento foi arrebatado até o céu dos céus, né, o terceiro céu, e levado ao paraíso, e lá ele viu coisas inefáveis. Então, quando nós falamos isso aqui, né, entendemos que o paraíso é a morada de Deus, dos anjos e dos santos salvos, né? Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Então, o que é o paraíso? É o lugar de habitação do nosso Deus, né? Que Paulo
teve o prazer de ser arrebatado e ver coisas inefáveis que não foi autorizado a ele dizer. E também vemos aqui aquele encontro daquele homem na cruz, aquele pecador, que Jesus disse: hoje mesmo você estará. Então, fazendo a ligação, onde Jesus estaria? Ao lado do Pai, que é o paraíso, a morada do Deus eterno. Não temos dúvida quanto a esse ponto, né? Então, o que é o paraíso? É a morada de Deus, o lugar onde Deus habita, onde Cristo está sentado ao lado do Pai, e nós, como cristãos, um dia iremos para lá também. Essa é a nossa esperança. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve nesse mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. A nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente do céu. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 54, que diz assim, deixa eu ler para os irmãos, 15 e 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Então, meus queridos, a cidade eterna, o lugar que Jesus prometeu que ia preparar para nós, né? E nós precisamos entender que são eventos futuros, que estão próximos. Ainda temos alguns eventos para acontecer, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, depois as bodas do Cordeiro. Também teremos aquele período de mileniar, onde Cristo reinará aqui, né, com os santos, que é um período de 1000 anos, ele é limitado. E depois também entraremos no juízo do grande trono branco, vamos até comentar sobre isso. Mas esses são eventos futuros. E a cidade eterna é o lugar que Deus e Cristo disse que prepararia para nós, que é o lugar que vamos morar eternamente com Deus. Que coisa gloriosa, né? O terceiro subtópico diz: quando a eternidade começará? Quando nós falamos de eternidade, né? Temos a ideia de uma coisa eterna, né? Que durará para sempre. E essa é uma pergunta que entra em muitos corações de todo ser humano, né? Como será a eternidade? Alguns creem que após a morte cessa a sua vida, outros creem que vamos viver uma vida após a morte, mas a verdade da Bíblia é que o homem não morre com a sua morte física. Termina uma fase, né? A fase passageira aqui nesse lugar. E aí começa uma vida eterna, ou com Deus, com salvação eterna, ou com condenação eterna. Não existe outras maneiras de viver após uma vida eterna de outra forma. Só esses dois caminhos, né? Então, esse subtópico diz: de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza
a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Só um pontinho que queremos falar aqui mais uma vez, né? É que não podemos confundir esse período milenial, né? Que ele tem um tempo limitado, que é de 1000 anos. O que acontecerá nesse tempo, né? Haverá paz constante na terra por causa do nosso adversário, o diabo está preso, né? Haverá paz e ao final dos 1000 anos haverá o grande julgamento do trono branco, e aí depois entramos para a eternidade e viveremos eternamente. Nós devemos ter muita consciência e a alegria de saber que, se vivemos uma vida dedicada a Deus, uma vida longe do pecado, viver uma vida santa nessa aqui, servir a Deus com alegria, nós vamos desfrutar da eternidade, e ela começará após o julgamento do trono branco. Então, o resumo desse primeiro tópico aqui é o paraíso e a nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Estas são promessas reais que o crente deve encher o seu coração com elas. Haverá o paraíso, a morada de Deus, há a nova Jerusalém, e elas são realidades eternas para o cristão. Segundo tópico, né? O eterno e o perfeito estado. Irmãos, tente imaginar como será o estado dessa nova vida. Pensa, irmãos, numa vida perfeita, uma vida além de eterna. Tudo volta ao princípio, no projeto de Deus com a sua criação, com o homem. O desejo de Deus era viver eternamente com o homem, viver em paz, o homem desfrutar de tudo aquilo que Deus projetou para ele, né? Sem o pecado. Agora, em Cristo, nós vamos desfrutar novamente daquela bênção que Deus projetou para o homem, que é o eterno e perfeito estado, né? E o primeiro subtópico diz: o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Está lá em Apocalipse capítulo 21 e o verso 1. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá. Toda a terra se encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma coisa. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Queridos, a gente tem consciência de que vivemos em um mundo mau, um mundo pecaminoso, um mundo que é dominado pela natureza pecaminosa herdada de Adão. Nós temos uma luta constante, né? Mas aqui, irmão, esse estado perfeito, né? Diz que é um lugar santo, puro e perfeito. É isso que Jesus preparou para o seu povo. Os cristãos devem alimentar a sua alma, o seu coração, o seu pensamento com essa verdade. O melhor
de Deus, né, para os cristãos, que é um lugar santo, um lugar puro e perfeito. Esse é o estado que Deus preparou para mim e para você, se nós permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra. O segundo subtópico diz: o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, verso 1 ao 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Primeiro, um rio. Segundo, a árvore. Terceiro, a ausência de males. E o quarto, a presença de Deus. Primeiro, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo da vida, em que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Então nós vemos aqui a simbologia do rio da vida como a vida como uma vida eterna, né? Que todos os dias correm águas, né? Essa é assim que um rio vive, né? E no céu nós vemos aqui, nesse estado perfeito, que a vida eterna vai jorrar, vai viver eternamente. Não teremos mais morte, não vamos desfrutar de perdas, não, porque não haverá mais morte. Tudo será cessado. Viveremos eternamente. Isso está simbolizado através de um rio que jorra eternamente, né? O ponto B diz: a vida eterna descrita como uma árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores, nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá. Irmãos, é uma coisa gloriosa, né? A vida eterna é escrita como uma árvore que dá os seus frutos, que tem as suas folhas, né? Assim será, irmãos, né? A vida do crente que herdar a vida eterna com Cristo, né? Livre, vai triunfar, irmão, vai viver sem mais agora os males das enfermidades e da morte, né? Não haverá mais dores, não haverá doença, né? Esses males não vai mais prevalecer nesse estado. Isso é descrito também como uma árvore que floresce, que dá os seus frutos, que dá as suas folhas. Isso é sinal de que nós vamos desfrutar desta vida gloriosa com Deus. Depois o outro ponto diz: a vida eterna sem males. Irmãos, você já parou para pensar? Pensa como nós vivemos melhor quando estamos desfrutando de um momento bom em nossa vida. Estamos com a nossa mesa farta, estamos ganhando o suficiente para vivermos uma vida tranquila, sem enfermidade, né? Naquele momento assim, sem nenhuma uma luta desse mundo nos atrapalhando naquele momento. Você imagina como a gente vive bem, né? Como é gostoso também sentir esse momento. Agora imagine, irmão, no céu, que é um estado pleno, onde não haverá nem risco de uma coisa dessa acontecer com o cristão. Como não será uma vida maravilhosa? Que maravilha será desfrutar desse momento, né, ao lado de Deus. E que coisa maravilhosa, não é um momento, né? É uma vida eterna. Não é apenas um momento, como nós aqui desfrutamos às vezes de alguns momentos bons. Não, será eterno, viveremos dessa forma, né? E
a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Não haverá nenhum tipo de mal, irmão. A Bíblia diz que por causa dos males, do pecado, até a criação geme. E é assim que nós estamos vivendo nesse tempo, Mas toda maldição contra alguém, será extinta. O coração do homem não vai desfrutar desses males mais. Essa é a vida eterna sem males, E por último, a vida eterna na presença de Deus. Irmão, como nos alegramos, Como nos alegramos, como sentimos maravilhados, desfrutando da presença de Deus nos momentos da nossa vida, na nossa adoração a Deus. Agora imagine viver um momento assim, sem interrupção, porque não haverá mal, não haverá pecado, nós vamos desfrutar, a vida eterna na presença de Deus. Que vida de gozo que será, irmão? Ninguém pode nos oferecer o que Cristo nos oferece. Ninguém pode. Contemplaremos a Deus face a face. Está lá em 1 Coríntios, 13, 12, que diz que nós o veremos face a face, Capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 12 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veremos a Deus face a face. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, veremos a Deus face a face, e a sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indivisível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não haverá mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Irmãos, por isso que o crente precisa encher seu coração, a sua mente, Por isso que nós dissemos no começo, na introdução que fizemos, que quem cultiva o sentimento de morar muito breve no céu, procura não se acostumar com o pecado, leva a sério a necessidade de ter uma vida santa. Essa consciência da cidadania celestial traz ao crente, um senso de urgência e seriedade na comunhão com Deus e a sua igreja. É uma necessidade do cristão. Ele precisa ter essa consciência, Em breve, talvez chegue mais rápido esse tempo para alguém, nós não sabemos. Talvez Cristo volte individualmente a cada um de nós. Talvez ainda passaremos pela bênção do arrebatamento da igreja, mas o certo é que há coisas maravilhosas, inefáveis, não dá para descrever com essa nossa mente humana, com esses olhos humanos, o que está preparado para nós. Então, meu querido, pense nisso, enche a sua vida dessa esperança gloriosa. A vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, como uma árvore, lugar sem males e a presença eterna de Deus. Glória a Deus por isso. Agora, no terceiro tópico, vamos falar a respeito do estado final de todos os
santos. O que todo crente salvo deve esperar? Irmãos, olhando para a vida do ser humano de um modo geral, você pode se lembrar agora que sempre tem alguém que você pode mencionar. Alguém que não tem esperança. Alguém que não sabe, né? Eu às vezes encontro pessoas, isso aqui vai acabar logo, passou dessa vida, acabou. Mas o crente salvo em Cristo Jesus, o que ele deve esperar? Qual é a sua esperança, né? Uma coisa é certa, irmãos, que nós não vivemos sem saber o que vai acontecer. Não, nós temos consciência pela palavra de Deus, aquilo que está preparado para nós, né? Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 9 e 10, né? Também em Gálatas 4, 26, e também em Hebreus 11 e 16. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso, o cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Todo cristão deve alimentar então a sua vida com essa verdade. Nós estamos vivendo neste mundo de uma forma passageira. O que nos espera? A vida eterna com Deus, né? Essa é a grande verdade que a gente precisa reger. E isso nos leva a ter uma vida, né? Eliminar da nossa vida todo desejo exagerado de construir riquezas, de conseguir bens nessa terra, né? Devemos lutar para ter aquilo que precisamos viver para nós e nossa família? Sim. Devemos viver com objetivo, mas não deixar o nosso coração preso a elas, porque todas essas coisas vão passar, vão ficar, né? Devemos sim pensar naquilo que precisamos fazer para herdar a herança da vida eterna. Então fica muito claro aqui, né, que o crente precisa esperar por essa realidade que muito em breve vai acontecer. Segundo subtópico: viveremos todos em unidade. A Bíblia exorta, né, a igreja, os cristãos a viver em unidade, porque é isso que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Viver em união, viver em unidade, né? Nesse estado final dos santos, nós viveremos em união. Não haverá repartição, não haverá um lugar separado para um, para o outro. Não, todos viveremos unidos. E devemos começar aqui com a nossa vida cristã, né? Sermos unidos, vivermos juntos, né? Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces, levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo em Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisso não há judeu nem grego. Viveremos na nova cidade, sem qualquer tipo de segregação, sem discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo
Jesus. Nós vemos ao longo da Bíblia que os judeus tiveram muita dificuldade, e tem até hoje, né? Com relação a Cristo, que o desejo de Cristo era que todos fossem um só. Então, nós vemos que o homem luta com isso, né? Há uma diferença aqui, há uma outra ali, há um probleminha aqui, e isso acaba causando divisão. Mas no céu isso se cumprirá, na nossa morada eterna, né? Todos os povos, gregos, judeus, gentios, que formam a igreja de Cristo, viveremos unidos. Lute para começar a viver unido aqui, meu querido, para que você viva unido no céu também. E o terceiro subtópico diz, finalmente em casa. Há uma frase que diz, né, quando se morre alguém, né, que ele está retornando para casa. Essa é uma grande verdade para aqueles que dormem em Cristo, né? Não estamos indo para um lugar desconhecido, não, estamos voltando para casa. E coisa boa é a gente voltar para nossa casa, né? O lugar nosso de aconchego. Sabemos que a nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e a sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 8, quero fazer menção desse versículo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o nosso Senhor. Oh, que maravilha, né? Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Então, meu querido, meu irmão, amigo que está assistindo essa aula da EBD, aprenda uma coisa, né? Precisamos viver em comunhão com Cristo, com a palavra de Deus no nosso coração, né? E ter esse desejo de um dia voltarmos para o nosso lar eterno. Alimente a sua alma com essa esperança gloriosa. Esse é o final, né? É o cumprimento de tudo aquilo que Deus deseja para o seu povo, para a sua igreja. No estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em casa. Então nossa morada não é aqui. Temos uma esperança gloriosa. A nossa morada eterna. E ninguém pode nos dar a não ser Cristo, né? Então a conclusão dessa lição nos diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Que Deus possa nos abençoar, que você seja guardado por essa esperança gloriosa, que o ensino desse trimestre, desde a primeira lição até o final, possa trazer para a sua vida força para você continuar nessa caminhada e lá no final você desfrutar de uma morada eterna com Deus. Não deixe isso se apagar do seu coração. Que Deus possa te abençoar e que a palavra de Deus fique gravada no seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que alegria nós podermos aprender esta lição tão rica, tão preciosa para nós. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque podemos nos reunir durante estes minutos, receber um ensino da palavra de Deus, e agora caberá a nós colocar em prática para termos uma vida santa, para nos agradarmos ao Senhor, para nos aproximarmos dele. Que Deus possa abençoar a você, meu querido irmão, por estar conosco aqui nesta manhã, devotando ao Senhor esta porção do teu tempo
para estudar a sua palavra. Nós, antes de orarmos, temos alguns avisos importantes, né? Primeiro, é um convite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical online e ainda não nos visitaram presencialmente. Nós temos a nossa igreja sede aqui no Bairro Alto, na Campos Sales, ou em uma das nossas igrejas, na maioria dos bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém ali implantada para te atender com um maior conforto. Venha nos fazer uma visita, será uma alegria. Você viu durante a aula, passando aqui os endereços das nossas igrejas, então venha nos fazer uma visita, será um prazer te conhecer pessoalmente, poder dar um abraço fraterno, e eu tenho certeza que ao término do culto você vai sair melhor do que você entrou. Você será o nosso convidado especial. Além disso, nós que somos alunos da Escola Dominical também podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Nós cremos piamente que Deus há de recompensar todos aqueles que dispõem de uma pequena porção daquilo que Deus já deu para a manutenção da sua obra e será abençoado pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos que ofertam, que trazem os seus dízimos à casa do Senhor, que bênçãos recaiam sobre a sua vida e sobre a sua casa. E por fim, nós vamos orar, né, irmãos? Agradecer a Deus por esta lição tão maravilhosa, por aquilo que nosso professor nos trouxe nessa manhã. E eu o convido, feche os seus olhos, vamos encerrar esta aula da melhor maneira, agradecendo ao Senhor. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua voz. Temos, Senhor, a certeza que falaste conosco e nós pedimos uma porção da Tua sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos, para termos uma vida que lhe agrada, para tomarmos as melhores decisões, para conduzir a nossa vida de uma maneira que nos garantirá um lugar no céu. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.